Salve, 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 querida galera que está esperando ansiosamente para o início desta aula comigo, professor Moisés Moreira, Direito Previdenciário, resolvendo questões de direito previdenciário. Tudo bem com vocês? Me deem aqui o ok, se o áudio está legal, se a imagem já estabilizou, se está tudo certo para nós começarmos uma maratona no direito previdenciário. Eu vou resolver um monte de questão aqui com vocês de diversos assuntos, fazendo uma revisão geral de tudo que pode vir na sua prova. Portanto, a aula de hoje, muito importante, good vibes, vibrações positivas, tá ótimo, tudo em ordem para mim. Beleza, Ellen, boa noite, Emily, boa noite, Raquel, bora, Rosana, bora, Gesiane. Enquanto eu dou os boa noites aqui para o pessoal, é o tempo da galera aí chegando, boa noite. Grande Cristiano Albino é meu amigo de outros carnavais, não é, Cristiano? Você acompanhava as aulas gratuitas lá no YouTube, né? Acho que você é inscrito lá no meu canal do YouTube, não é, Cristiano? Com todas as nossas aulas, acho que o Cristiano tá aí nessa luta com a gente no concurso de 2015. Bora, Ellen. Bora, good vibes. Bora. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Kelly. Vamos para cima, que a aula de hoje, pessoal. Vitória da Conquista, minha terra querida. Conquista Bahia, sou baiano, morei muito tempo em Minas Gerais e hoje vivo em Brasília. Sou um cidadão brasileiro que já passei por tudo quanto é canto, mas sou baiano, tá? O Cristiano não me mandou o resumo. Não, vamos prestar atenção aqui na aula de hoje, tá, pessoal? Aula de hoje, resolução de questões. Já eu começo falando aqui, valendo, porque vocês perceberam, cada aula que eu trago para vocês, ao vivo aqui no YouTube, eu imprimo um ritmo determinado. Determinada aula eu sou acelerado, vou que vou. Em outra aula eu vou mais calmo, mais devagarzinho. É tudo pensado de acordo com o tema. E hoje é daqueles dias em que eu tenho que acelerar, com vocês. Bora estudar, pessoal, anotem tudo. É verdade que Brasília não tem esquina? É verdade, Josinete. Aqui no plano não tem esquina, não. Floripa, Recife, baiano de onde, Wanda? Lá de Candiba, perto de Guanambi, Bahia, Belo Horizonte, morei em BH. Valeu, Cristiano. Todas as aulas do RPPS, professor Moisés, gosto muito da didática. Gorete, Aracatu, alguém falou Turmalina, Minas Gerais, eu conheço Turmalina. Eita, como eu conheço essa parte de Minas Gerais aí, o miolo e a Bahia também. Então vamos contar. 1, 2, 3, vamos começar. Por favor, querida Jéssica, na tela o nosso slide. É hora de começar a nossa aula de resolução de questões. O que é que eu pensei para a nossa aula de hoje, meus amigos? O que é que eu pensei para a nossa aula de hoje? Eu pensei que só vale a pena uma aula de resolução de questões nesta altura do campeonato se eu fizer aqui uma loucura com vocês. Se eu fizer aqui um apanhado de toda a matéria de direito previdenciário. Claro que não dá aqui para esgotar todos os tópicos do edital, mas dá para dar uma passada aqui lá no início até no finalzinho com a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. É, portanto, uma aula para você ver, rever, ver de novo. É aquela revisão em que eu vou trazer de tudo aqui para que vocês tenham, a partir da melhor didática possível, como gravar as minhas dicas. Nos pontos que eu vejo que eu tenho que aprofundar um pouco, eu trouxe os artigos da lei. Então, vamos lá, começando? Valendo. Vamos responder comigo, pessoal. Professor Moisés Moreira, lembre-se aí, procure no Instagram, @profmoisésmoreira, faça isso agora, adicione, tenha todas as notícias de direito previdenciário, estamos juntos, canal do YouTube também. Vamos ler junto e vamos lá. Vamos resolver questão e fazer revisão, porque a revisão é essencial ao estudo. Questão de número 1, começando o nosso estudo de direito previdenciário. Tendo em vista o objetivo da universalidade da cobertura e do atendimento, nós sabemos que a Constituição chama de objetivo e na prova pode vir objetivo ou princípio, tem problema nenhum. Considere as duas expressões como irmãzinhas para a prova. Princípio vetor, o que é vetor? Ele dá o direcionamento, vetor
do sistema de seguridade social, certo, brasileiro, é um princípio vetor, é universalidade da cobertura e do atendimento. Não é um princípio absoluto, porque não existem princípios absolutos, tudo tem que conversar com o amiguinho. Princípio X conversa com o princípio Y. Contexto do Brasil no qual está inserida a Previdência Social. Maravilha. Até aqui tudo bem. Universalidade se aplica, parágrafo único do artigo 194 da Constituição, se aplica a toda a Seguridade. Vamos indo. Estou começando devagar, já eu piso no acelerador. Todo aquele que seja alcançado por um risco social terá direito a benefícios previdenciários, levando-se em conta apenas, a palavrinha perigosa, a existência da necessidade social. Questão estilão CESP mesmo, tá, pessoal? Com palavras truncadas para poder te levar à confusão. Até aqui, tudo bem, a questão vem numa boa. Mas quando ela fala a questão que todo aquele que for alcançado por um risco social terá direito a um benefício previdenciário, levando-se em conta apenas a efetiva necessidade, isso aqui está errado, tá? Isso aqui está errado, tem a ver com o começo do nosso estudo, tem a ver, e você tem que ler e saber de coração lá, o parágrafo único do artigo 194 da Constituição, parágrafo único do artigo 194 da CF, que traz os nossos queridos princípios da Seguridade Social, universalidade da cobertura e atendimento, seletividade, distributividade, diversidade da base de financiamento, gestão descentralizada, quadripartite, irredutibilidade. Você tem que entender os princípios e saber que eles conversam entre si. A universalidade é um princípio, mas a universalidade ela é amenizada, ela é mitigada por um outro princípio que eu gosto de pensá-lo como se ele fosse uma tesoura cortando e aparando as coisas diante das fontes de recursos existentes. A universalidade ela é mitigada, amenizada pela seletividade e distributividade. E quando nós falamos em previdência social, nós estamos falando do braço contributivo da Seguridade Social. Nós vamos lá para esse artigo de suma importância para o concurso, para a prova do dia 27. Você tem que saber esse artigo 201 de coração, e ele fala que a Previdência ela se organiza sob a forma de regime geral de previdência social, de caráter contributivo, filiação obrigatória, atendendo às seguintes necessidades sociais, aos seguintes eventos. Lá nos incisos do artigo 201 da Constituição, você encontra aquilo que o constituinte, que o elaborador da Constituição, ele já escolheu para proteger. Ele fala, não protejo tudo quanto é risco social, conforme diz a questão. Não. Eu protejo idade avançada, eu protejo incapacidade temporária, eu protejo incapacidade permanente, eu protejo maternidade, eu protejo desemprego involuntário, protejo morte, reclusão. Eu escolho os riscos sociais, portanto, está errado falar que são todos, não são todos. Além de tudo, não depende somente da efetiva necessidade, depende da efetiva contribuição. A ideia de necessidade social está muito ligada à própria ideia de assistência social. Seguridade, tripé, 3 braços, saúde, dever de todos, aliás, dever do Estado, direito de todos, assistência para quem precisar, previdência para quem dela contribuir. Devagarzinho, e agora a gente acelera. Vamos lá. Questão de número 2. Constitui princípio da Seguridade Social. Constitui princípio da Seguridade Social a isonomia na forma de participação do custeio. Certo ou errado? Certo ou errado? Se é mitigado, tem exceção. A universalidade, ela tem exceção. A universalidade, ela tem exceção até na saúde. Já viram? A universalidade não é absoluta. Pode vir na prova. A expressão maior da universalidade é na saúde.
mas também tem universalidade na previdência. É só você pensar na figura do facultativo que pode contribuir, nos acordos internacionais que você pode contar tempos diferentes países. Mas mesmo a universalidade, seja na saúde ou qualquer um dos ramos, ela tem limite. Esse limite é colocado pela seletividade e distributividade. Já viram várias e várias decisões judiciais falando sobre acesso a remédios, tratamentos do exterior? Algumas decisões judiciais concedem, outras não concedem, porque disse que a pessoa tem um acesso universal a toda cobertura, você tem que olhar também os limites orçamentários. Então, constitui princípio da Seguridade Social a isonomia na forma de participação do custeio. Pegadinha cretina! Pegadinha cretina, não é isonomia. É equidade na forma de participação no custeio. É equidade, ainda que se nós enveredássemos aqui por algum estudo filosófico de ver a diferença entre isonomia em seus aspectos formal, material e equidade, que não é o caso, esse tipo de questão, e a questão verdadeira, de verdade do CESP, tá, gente? Esse tipo de questão está errada, porque está fazendo referência a um artigo na nossa Constituição. Na verdade, é um inciso do parágrafo único do artigo 94. Está errado, não é isonomia, é equidade, tá? Equidade. A palavra equidade é linda. Equidade é você aplicar critérios de justiça no caso concreto, é você amenizar o rigor, é observar, no caso específico desse princípio, a capacidade contributiva de cada pessoa. Quem ganha mais contribui com mais, quem ganha médio contribui com médio, quem ganha menos contribui com menos. Equidade. Vamos lá. Vamos lá. Questão de número 3. Questão de número 3. A gente já deixa aquela parte de introdutória nas questões de número 1 e número 2. E agora já parte para o regime geral de previdência social. Questão de número 3. Analisemos. O ocupante de cargo temporário que não tenha vínculo efetivo com o poder público estadual. Temos as 3 esferas, né, pessoal? Esfera federal, que a gente pode fazer análise, esfera estadual, esfera municipal, não é isso? 3 esferas de governo, né? E temos a esfera distrital também, no DF, né? Você estuda isso lá em constitucional, administrativo, federal, estadual, distrital. Ocupante de cargo temporário que não tenha vínculo efetivo será segurado obrigatório do regime em apreço. O regime em apreço, no caso, se refere ao regime geral de previdência social, tá? Falta essa informação aqui para ficar completa a questão. Mas essa questão, pessoal, ela está sobretudo, ela está verdadeira. O ocupante de cargo temporário que não tenha vínculo de provimento efetivo, ele é um segurado. Ele é um segurado do regime geral de previdência social. Ele é um segurado obrigatório. Ele é um segurado obrigatório na condição de empregado. Lembra que o empregado, quando a gente estuda lá a nossa figura da revisão da expressão do nosso famoso CADES-EF, em que nessa primeira parte nós temos os obrigatórios e aqui o facultativo. CADES, C de contribuinte individual, A de avulso, D de doméstico, E de empregado. Parece a musiquinha da Xuxa. S de segurado especial, concordo. A questão poderia estar mais completa, provavelmente aquele enunciado. Regime em apreço se refere ao regime geral de previdência social. Essa questão ela dá margem, sim, a uma dubiedade. Se viesse assim no concurso, seria passível de questionamento. Mas, quando ele fala aqui que não tenha vínculo efetivo, já traz para nós a filiação dele, tá? Porque esse CADES-F aqui é o do regime geral. E regime geral de previdência social, ele é aquele regime mais universal que tem. É aquele que ampara todo mundo que não esteja em um regime próprio. É aquele que ampara alguém que não esteja em um regime próprio. O regime geral de previdência social, ele se aplica a quem não tem regime próprio. E quem vai ter regime próprio? Quem tem regime próprio é quem instituiu o regime próprio.
Todos os nossos estados da federação instituíram regime próprio. Você é aprovado num concurso para um cargo estadual, concurso, provimento efetivo, você tem um regime próprio ao qual você vai ser filiado. Você é aprovado no concurso para técnico do Seguro Social, você vai ter um regime próprio da União ao qual você se filia. Para o município, vai depender. Tem município que tem regime próprio, tem município que não tem regime próprio. Se o município não tem regime próprio, te contratou temporariamente, contratou desconto INSS, é vinculado, portanto, ao regime geral de previdência social. Lembra que o regime geral de previdência social é o amparo, é a qualidade. Só voltando aqui, né, galera? Nós tivemos 2 aulas bem detalhadas, muito bem detalhadas, sobre os segurados. É só você olhar aqui no YouTube, nós temos no nosso curso a aula bem detalhada em que a gente esmiuça como é que você aprende contribuinte individual, avulso, doméstico, empregado, segurado especial e facultativo. Certinho? Beleza. Questão de número 4. Aqui eu quero uma atenção de vocês nessa questão de número 4, que eu não tive a oportunidade de dar essa aula. Portanto, eu vou fazer algumas observações aqui na questão de número 4 para vocês. Vamos lá. Só lembrando, galera, todo mundo assistindo, nós vamos aí até mais ou menos 11 horas da noite da nossa aula aqui de concurso. Lembre-se sempre, você que está acompanhando, já já a gente apresenta o reta final, aquilo que pode ser o diferencial aí para a sua vida, já já aqui no slide. Lembrando, não se esqueça de entrar no Instagram, faça isso agora, siga @Prof. Moisés Moreira. Você tem muitas coisas legais e o meu canal do YouTube com aulas gratuitas. Mantenha a qualidade segurada. Eu adoro esse tema do direito previdenciário. Esse tema ele tem um dos nomes mais bonitos que eu vejo no direito previdenciário: manutenção e perda. Opa, a voz não pode falar, não. Manutenção e perda da qualidade segurado tem a ver com aquilo que a gente chama de período de graça. Período de graça. Período de graça. Período de graça é a própria manutenção ou um dos aspectos da manutenção. Já já eu detalho. Vamos para a questão. Mantenha a qualidade segurado. Manter a qualidade segurado, grava aí no seu ouvido, na sua mente, no seu coração. Significa estar protegido pelo regime geral de previdência social, manter a qualidade de segurado, ou seja, a qualidade segurado eu mantenho, independentemente de contribuições. É por isso que é de graça. Meu amigo, aqui você aprende. É por isso que é de graça, porque independe de contribuição, até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. A questão está perfeitamente correta. Quais são os prazos do período de graça? Você já sabe. Período de graça é um instituto da Previdência, da Seguridade Social, de muita importância, porque seria muito injusto que, se alguém, imediatamente, quando para de trabalhar, imediatamente, quando para de contribuir, ficasse sem o manto protetor da Previdência Social. Imagina, alguém para hoje porque foi despedido, porque foi demitido, mandado embora, e ele fica aí completamente sozinho, sem ninguém na vida. Não. A Previdência é maravilhosa. A Previdência lhe concede um período de graça. Se é de graça, é porque você não precisa contribuir. E você fica se garantindo diante da Previdência. Para gravar os períodos de graça, eu sugiro, gravo do facultativo, que é de 6 meses. 6 meses quando, Moisés? Vou ensinar para vocês como é que você conta isso aqui. Facultativo, 6 meses após parar de contribuir, mas eu vou ensinar como é que conta. E também tem um outro, né, pessoal? Eu estou fazendo isso aqui tudo de cabeça, tá? Então, se eu errar, vocês me avisam aqui. Tem outro que é a figura do... eu chamo de conscrito, mas a Lei 813, lá no artigo 15, não fala conscrito. Fala aquele que presta serviço militar obrigatório. Não é isso que a lei fala, serviço militar? Este conscrito é aquele cara que vai lá para o serviço militar obrigatório. Ele fica com um período de graça de 3 meses.
Grava esses dois períodos que são os diferentes, porque todos os outros períodos de graça são de quantos meses? E estou me referindo aqui ao período de graça comum, o ordinário, aquele que vem para a pessoa. Todos os outros casos são de 12 meses. Que todos os outros casos, Moisés? Casos de quem parou de trabalhar, casos de quem parou de contribuir, casos de quem parou de usufruir, de gozar um benefício, casos de quem saiu da prisão porque cumpriu a pena, caso de quem fugiu da prisão, o fujão da prisão também tem 12 meses, e aí tem um detalhe do fujão, é muito interessante, né, pessoal? Então, 12 meses todos os outros casos, tá? Na prova. Aí tem gente que fala, Moisés tem 24 e 36. Calma que eu chego lá. Calma, isso aqui cai muito. Calma que eu chego lá. Calma que eu chego lá. Então, 12 meses, exceto facultativo, e esse militar do serviço militar obrigatório, que eu chamo de conscrito, que é de 3 meses de proteção previdenciária. O 12 meses, a galera toda. Grava que em relação ao preso, e como cai instrução normativa na nossa prova, você tem que saber um detalhe em relação ao preso, porque pode vir isso, porque é realmente detalhe que está lá na instrução normativa 128 de 2022. O preso terminou de cumprir a pena e tem ali 12 meses de proteção, que estava na cadeia, né? Ele pode até ter trabalhado na cadeia, é considerado como um facultativo, etc e tal. Só que esse preso, ele pode fugir. Ele pode fugir. O preso fujão. Fujão deve ser com J, né? Fugir é com G, fujão deve ser com J. Preso fujão. Fugiu da cadeia. Se ele fugiu, começa a usufruir, começa a contar. Período de graça. Suponhamos que esse preso fugiu e ele é capturado 6 meses após ter fugido. Pô, prendi o preso de novo. Congelei. Sabe o que a instrução normativa diz do INSS? Se esse fujão fugir de novo, ele não vai ter 12 meses, ou ele já gastou metade do período de graça, ele só vai ter o quê? Mais 6 meses, tá? Não começa a contar. Isso aqui é importante, tá? O fujão gasta, viu, gente? O fujão gasta aquilo. E tem uma outra previsão do decreto 3048 que é muito interessante, muito interessante. Se o fujão trabalhar, isso acontece muito, a antiga prisão lá o estabelecimento penal do Carandiru, lá em São Paulo, a cidade lá onde eu nasci chama Candiba, no interiorzão da Bahia. Meu paizinho querido do coração está lá. As pessoas muitas vezes vinham ali de São Paulo e você não sabia quem era a pessoa. De repente era alguém que estava cumprindo a pena lá no Carandiru, fugido. Ele chegava lá e começava a trabalhar na padaria do seu Zezinho. Seu Zezinho, um cara muito correto, assinava a carteira dele. Sabe o que acontece? Assinando a carteira dele, e os sistemas não são integrados, não tinha informação que ele era um fugido, esse período de carteira assinada conta para ele como de período de contribuição, período de proteção previdenciária, tá? É uma interessante previsão. Certo? Essa primeira parte aqui da aula foi sobre os períodos. Tem algo que as pessoas muitas vezes confundem sobre a contagem do período de graça, tá? Então, 6 meses facultativo, 3 meses o conscrito, aquele do serviço militar obrigatório, e 12 meses todo mundo. Vamos lá. Contagem do período de graça. Lembra sempre, tá? Que desde 2019, aquele benefício acidentário, que é o auxílio acidente, aquele benefício acidentário, que é o auxílio acidente, que você não confunde ele, aquele benefício acidentário, perdão, não, aquele benefício indenizatório, perdão, aquele benefício indenizatório é o único benefício exclusivamente indenizatório da Previdência Social, que pode ser pago em valor inferior ao salário mínimo, que não se confunde com auxílio doença acidentário, auxílio por incapacidade temporária acidentário, o auxílio doença, o auxílio acidente, desde 2019, ele não mantém a qualidade segurado, tá bom? O que eu quero dizer? Se você está recebendo benefício previdenciário, você mantém a qualidade segurada, você fica protegido. O auxílio acidente, porque a lei tirou, porque antes de 2019 ele trazia essa proteção. O auxílio acidente, benefício indenizatório, ele pode ser do tipo acidentário, se for de acidente de trabalho, mas ele é indenizatório.
ele não mais mantém a qualidade segurada. Cuidado com isso na prova. Auxílio acidente não mantém. Auxílio doença, que agora é chamado de auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária, cuidado, tá? Na prova pode vir a nomenclatura auxílio doença, cuidado, tá? Não tá errado não. A lei 813 ainda traz o nome auxílio doença. A reforma não mudou o nome do auxílio doença. A emenda constitucional número 113 só mudou o nome da aposentadoria por invalidez, chamando-a de aposentadoria por incapacidade permanente. Quem mudou o nome do auxílio-doença para auxílio por incapacidade temporária foi a portaria 450 do INSS e depois o decreto 3.048, através da atualização feita pelo decreto 10.410. Mas vamos falar a nomenclatura certa, auxílio por incapacidade temporária, mas na prova não acha que está errado, não, pelo amor de Deus. O auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, mantém a qualidade de segurado. Recebe aposentadoria, mantém a qualidade de segurado. Sabe por que uma pessoa que morre recebendo aposentadoria, o seu dependente tem direito à pensão? No senso comum, as pessoas, no senso comum em geral, as pessoas acham que quando a pessoa morre e é aposentada, aquele benefício de aposentadoria transfere para os seus dependentes. Nananina, não. Se uma pessoa é aposentada pela Previdência e morre, ela está protegida, ela está sob qualidade de segurado. Se ela está protegida, porque a manutenção da qualidade de segurado se aplica a quem recebe benefício previdenciário, significa dizer que aquele dependente recebe a pensão. Não é uma pensão que a aposentadoria é transformada em pensão. A pensão gera para o dependente, porque aquele que recebia a aposentadoria tinha sua qualidade de segurado mantida. Sobre o auxílio-doença, o nome do auxílio-doença agora, de acordo com o decreto 10.410, que alterou o regulamento da Previdência Social lá em julho de 2020, de acordo com a Instrução Normativa 128 de 2022, e, na verdade, quem mudou mesmo primeiro foi a portaria 450 do INSS, chamou esse benefício agora de auxílio por incapacidade temporária. Poderia até ser um nome diferente, ficou um nome um pouquinho ruim. Auxílio por incapacidade temporária. Porém, a emenda constitucional número 103, que fez a reforma, ela não alterou o nome do benefício, porque se você tivesse alteração na emenda, já aplicava direto, como foi o caso da aposentadoria por invalidez. A própria emenda já chamou de aposentadoria por incapacidade permanente. O que mudou foi, lá no artigo 201, nos incisos, falando que a cobertura é em relação à incapacidade temporária, mas não mudou o nome. E a Lei 8.213 ainda traz a nomenclatura auxílio-doença. Em minha opinião, não consultei ninguém, isso é o que eu acho, então se vier, que eu não acredito que o CESP vai cobrar isso, eu entendo que se vier uma questão se referindo à Lei 813, citando o nome auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária, para mim não está errado, porque não houve uma alteração da Lei 8.213. Mas é algo que eu acredito que o CESP não vai entrar nesse nhenhenhen, tá? Mas para mim, professor Moisés, eu entendo que o auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, ele poderia ser trazido, mas o nome agora é auxílio por incapacidade temporária, beleza? É diferente da aposentadoria por incapacidade permanente. O que responde na prova? Se o CESP colocar uma questão falando assim, o auxílio-doença é devido aos segurados da Previdência Social que ficarem incapazes por mais de 15 dias, por exemplo, se a questão for essa, eu marco como correto, porque é o texto lá do artigo 59 da Lei 813. Agora, se falar assim, o auxílio-doença é um benefício devido aos segurados da Previdência Social que ficarem incapazes por mais de 15 dias e sua renda mensal corresponde a 80% dos maiores salários de contribuição, aí eu marco errado,
porque, de forma geral, já se considera que o auxílio-doença, ele corresponde a 100% do salário de contribuição na sua renda mensal inicial, o seu salário de benefício, tá? O salário de benefício dele é a média do 100% salário de contribuição de julho de 94 para cá, e a renda mensal inicial do auxílio-doença é 91%. Mas não entra na sua cabeça com isso, não, pelo amor de Deus, que isso é besteira. O INSS não vai cobrar isso, tá? É só explicando. Como é que é a contagem aqui, que a gente está perdendo tempo? Olha, o prazo de 12 meses, ele pode ser acrescido de mais 12, podendo chegar a 24 meses de período de graça. Ele pode ser acrescido de mais 12, podendo chegar a 36 meses no total. Quando é que eu acrescento de mais 12? Se aquele segurado ele tem mais de 10 anos de tempo de contribuição, sem interrupção, sem ter parado, e em razão dessa parada tem a perda de qualidade segurado. Quem é que vai ter mais 12 também? Quem comprovar a situação de desemprego involuntário. Você comprovou a situação de desemprego involuntário, você tem direito a mais 12. Então, a situação pode ser 12 mais 12, chegando a 24, se você tem mais de 10 anos de tempo de contribuição, mesmo que você não tenha tido seguro-desemprego, que você tem que provar registro no Cine, por exemplo, no sistema de desemprego. Você comprova esse seguro-desemprego pelo recebimento do seguro-desemprego. Tem a forma de você provar. Então, você pode ter um acréscimo de mais 12, porque você tem 10 anos, ou pode ter também de mais 12, porque teve seguro-desemprego. E você pode ter a situação em que os dois incidem, porque você tem mais 10 anos de tempo de contribuição e você também teve seguro-desemprego. Aí ele chega a um total máximo de período de graça, um total máximo de quanto? Qual é o máximo que o período de graça chega? É um total de 36 meses. Vamos lá, com calma. Qual é o período ordinário? Comum, 12 meses, salvo aqueles dois. Facultativo, 6 meses. Conscrito, 3 meses. 12 é o ordinário. Se a pessoa tem mais de 10 anos de contribuição sem interrupção com perda, mais 12. Posso chegar até 24. Se essa pessoa também tem a comprovação do desemprego involuntário, registro, uma comprovação ali de que procurou o emprego, o recebimento de seguro-desemprego, soma mais 12. Então, 12 mais 12 mais 12, chega-se ao máximo de período de graça de 36 meses. Cuidado que a lei fala 24, aí depois fala 36, aí te confunde, a lei 813, lá no artigo 15. Então, cuidado com isso. Na verdade, é só 12 mais 12 mais 12, chegando a 36 meses, tá? E o que acontece em relação à qualidade segurado? Vem para cá. Em relação à perda da qualidade segurado. Vem para cá. Em relação à perda da qualidade segurado. A lei, lá no parágrafo 4º, é parágrafo 5º do artigo 15. Pessoal, vamos focar. Auxílio por incapacidade temporária. Vamos assim, o benefício chama auxílio por incapacidade temporária, beleza? Auxílio por incapacidade temporária, enquanto a pessoa recebe, mantém a qualidade segurado. É isso, você tem que saber. Vamos lá. Tem lá um parágrafo do artigo 15 que fala sobre a data em que haverá perda da qualidade segurado efetivamente. Esse artigo é confuso. Ele fala que a perda se dará no mês imediatamente anterior ao final dos prazos em relação a uma contribuição do mês seguinte. Gera uma confusão. Exemplo, aprenda aqui comigo para não esquecer nunca. Exemplo de quê que a gente está dando exemplo? De perda da qualidade segurado. Perda. Moisés, não, Sofia, minha filha. Sofia trabalhou, Sofia trabalhou até o dia 20 de janeiro de 2020.
Sofia trabalhou carteira assinada, a minha filha Sofia, filha do professor Moisés, ela é designer. Ela me ajuda em meus projetos, lá no meu Instagram, @prof. Moisés Moreira. Sofia trabalhou até o dia 20 de 1 de 2020. Sofia não tinha mais de 10 anos de contribuição. Sofia não teve direito aí ao seguro-desemprego. Foi ela que quis sair, largou o trabalho. Se ela não tinha mais de 10 anos, se ela não tinha o seguro-desemprego, qual é o período de graça de Sofia, pessoal? Qual é o período de graça de Sofia, pessoal? Se ela não tinha mais de 10 anos, se ela não teve o seguro-desemprego, não tem que comprovar, qual é o período de graça de Sofia, gente? É de 12 meses. Independentemente de como você estuda isso aqui, eu vou te ensinar a você nunca errar a data da perda da qualidade segurada. Sofia trabalhou até o dia 20 de 1 de 2020. Mesmo que ela tenha parado aqui dia 20, eu considero o mês de janeiro todinho, porque ela começou o mês de janeiro. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Imediatamente aqui, eu vou somar mais 12 meses. Aí me ajudem, por favor. Sofia trabalhou até o dia 20 de 1 de 2020. Somando 12 meses, isso vai cair. A gente pode colocar até a data aqui, tá certinho, ó. 20 de 1 de 2021. A lei fala para a gente considerar um prazo de 2 meses. Tamo junto? Só somei um ano aqui, tá, gente? Sofia parou no dia 20 de 1 de 2020. Eu somei um ano, porque o período de graça é 12 meses. Só que a lei, ela manda eu considerar o mês imediatamente posterior. Qual é o mês imediatamente posterior a janeiro? Quem é que me ajuda? Qual é o mês imediatamente posterior a janeiro de 2021? Porque a lei manda, abre aí, artigo 15 da Lei 813, é parágrafo 4º ou 5º. Qual é o mês que vem depois de janeiro? Quem é que me ajuda? É fevereiro. A lei que fala para eu fazer isso, considera o mês posterior ao mês do final do prazo, 12 meses. Qual é o mês? Fevereiro de 2021. Aí, de acordo com a lei, a Sofia, ela tem até o dia 15 do mês seguinte, que é o mês 3, para efetuar uma contribuição e voltar a ter a sua proteção previdenciária. A lei fala para eu considerar o mês posterior ao prazo dos 12 meses. Se 12 meses terminou em janeiro de 2021, o mês posterior é fevereiro. A lei fala para eu considerar o prazo de pagamento das contribuições em relação a fevereiro. Você que assistiu a aula de financiamento comigo, você sabe que o contribuinte individual geral, o contribuinte individual, ele tem até o mês seguinte, dia 15, para efetuar suas contribuições. Portanto, Sofia fica protegida até o dia 15 de março de 2021. Lei manda contar 12. Sofia parou de trabalhar em janeiro de 2020. Contei 12. Cai em janeiro de 2021. A lei fala para eu considerar o mês seguinte. Mês seguinte é fevereiro. Fevereiro, eu posso pagar fevereiro até dia 15 de março. Então, Sofia fica protegida até o dia 15 de março. No dia 16 do 3, no dia 16 do 3 de 2021, Sofia não tem nenhuma proteção previdenciária. Sofia teve um acidente, não vai ter direito ao auxílio por incapacidade temporária. Estamos entendidos? Por favor, Jéssica, para dar uma descansada, para eu retomar o ritmo, joga aqui na tela, por favor, para passar para a próxima questão. Estamos entendidos? Você aplica este exemplo da Sofia tanto para 12 meses, quanto para 24 meses, quanto para 36 meses. Repetindo e resumindo, sim, repito, porque quem estuda comigo período de graça aprende a contar. Trabalhou até o mês do ano tal. Trabalhou até maio de 2015. Se é o caso de 12 meses, eu conto 12 meses. Maio de 2015, maio de 2016.
A lei fala para eu considerar o mês posterior, ao final dessa contagem que eu fiz, que são 12. Mês posterior a maio, quem me ajuda é junho. Uma vez, numa aula minha escrita, eu errei a sequência dos meses. O mês posterior a maio é junho. De acordo com a lei, eu tenho até o dia 15 do mês seguinte para efetuar uma contribuição. Portanto, até o dia 15 de julho de 2016, eu estou protegido. Eu vou perder a minha proteção a partir do dia 16 de julho de 2016. Se o período de graça for de 24, é só você contar 2 anos, 24, e fazer o mesmo raciocínio. Se o período de graça for de 36, é só você contar 3 anos e fazer o mesmo raciocínio. Conta um ano, vai para o mês posterior, dá um passo para frente, mês posterior. Tem até dia 15 para pagar. Proteção vai até dia 15. Conta um ano, dá um passo para o mês posterior ao que finalizou o ano. Conta até dia 15, é o tempo que você tem para pagar. É assim que conta qualidade segurado. E não venha me dizer confundir qualidade segurado com carência. Você readquire a qualidade de segurado não é pagando metade das contribuições. Você readquire qualidade segurado pagando uma só contribuição. Você readquire qualidade de segurado tendo um só dia de trabalho. No entanto, eu tenho benefícios que exigem carência para sua concessão. Se você começar a trabalhar hoje e for acidentado, você vai ter direito a um benefício, independentemente das contribuições, porque acidente de qualquer natureza vai afastar a carência. A carência vai ser afastada. O que acontece com a carência? A carência ela é uma exigência. Qualidade de segurado, basta uma contribuição. As pessoas falam que para readquirir qualidade de segurado, você tem que pagar um terço, como era no passado, ou metade. Não é verdade. Você readquire a qualidade de segurado com uma. Basta uma. Agora, tem benefício que exige carência, aí você tem que observar a carência necessária. Por gentileza, Jéssica, voltando para a tela, questão de número 5. Questão de número 5. Vai vir questão assim na sua prova? Vai. Situação hipotética, tá? Pode preparar. O CESP, nós temos 70 questões na nossa matéria, ele vai trazer questões desse jeito, tá? Que é o que a gente chama de caso para análise, né? Situação hipotética, né? Então vamos lá, vamos ler juntos. Questão de número 5. Depois de se aposentar por tempo de contribuição pelo RGPS, tranquilo, se aposentou por tempo de contribuição, existia tempo de contribuição até a reforma, sem problema nenhum. José continuou trabalhando como empregado. Pode. Quem aposentou pode continuar trabalhando? Pode. Tendo voltado a contribuir regularmente. Ah, José, você voltou a contribuir, não foi porque você quis, não. Se você voltou a trabalhar, o aposentado, lembra, né? Não incide contribuição sobre a aposentadoria do regime geral. Mas o aposentado que volta a trabalhar, ele contribui em relação à atividade. Ele tem que contribuir em relação à atividade. Ele é obrigado, tá? Ele é obrigado. Então, beleza, meu amigo. Você voltou a trabalhar, você voltou a contribuir. Tranquilo. Porém, após um ano do novo emprego, ele sofreu um acidente de trabalho. Deu ruim para o nosso amigo aqui, José. E ele ficou temporariamente incapacitado para trabalhar. Nessa situação, José terá direito a receber cumulativamente a aposentadoria e o auxílio por incapacidade temporária. Aqui não tem problema nenhum falar, porque isso aqui pode ser direito adquirido, pode ser uma situação anterior à reforma, tá? Se der problema para você. Aqui não tem problema trazer assim, não. Pode, pessoal, pode acumular auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária com aposentadoria? Pode acumular? Pode. Não pode. Questão de número 5, errada. Quando nós estudamos a acumulação dos benefícios previdenciários, nós vemos que é proibida a acumulação de aposentadoria, de auxílio por incapacidade temporária com aposentadoria. É proibida a acumulação de 2 aposentadorias dentro do mesmo regime. É proibida a acumulação de 2 auxílios acidentes. Você opta, escolhe o mais vantajoso. É proibida a acumulação de um auxílio acidente, que é um benefício de natureza exclusivamente indenizatória, com um auxílio por incapacidade temporária que tenha decorrido do mesmo fato.
é a regra da acumulação dos benefícios previdenciários. Portanto, questão de número 5 está errada, porque ele volta a trabalhar, ele volta a contribuir, mas ele não tem direito a receber auxílio por incapacidade temporária. Os únicos benefícios que ele tem direito a receber, quais são? Salário maternidade e salário família. O aposentado que volta a trabalhar só tem direito a salário maternidade e salário família. Próxima questão. Joaquim. Questão boa, questão boa. Questão boa e difícil. Questão boa e difícil. Caramba, temos o pastor Rubens. Pastor Rubens, boa noite. Que a graça e paz do nosso... Amém, pastor Rubens. Amém. Que seja bem-vindo ao nosso estudo. Estamos juntos. Estamos juntos, tá? Estamos juntos. Jéssica, nós vamos ter que fazer 2 aulas para resolver as questões. São 25 questões para a galera. Eu preciso fazer questão revisando, porque isso aqui é o essencial para eles para o dia 27. Depois a gente combina certinho, se você concordar. Mas vamos responder aqui pelo menos 10 questões, tá? Vamos lá. Joaquim. Joaquim, empregado de uma transportadora urbana. Joaquim, empregado segurado do Regime Geral de Previdência Social. Joaquim trabalhou durante 30 anos nessa empresa. Caramba, Joaquim trabalhou bastante. Se Joaquim tivesse trabalhado 35 nessa época aí, ó, ele teria até direito à aposentadoria na época, ó, quando ele foi demitido, sem justa causa, no ano de 2010. Caramba, mandaram o Joaquim embora. Mandaram o Joaquim embora com 30 anos de serviço. 30 anos de tempo de contribuição, é o correto falar, na empresa. Passaram-se 5 anos. Joaquim, depois de muito tentar, ele consegue um novo emprego. Ó a questão, isso aqui é questão de prova. Nessa situação, como houve a perda da qualidade segurado, e de fato houve a perda, a gente já estudou na questão anterior, houve perda, a perda ela ocorre em 12 meses, 24 meses ou 36 meses, a depender da situação, houve a perda, ele parou 5 anos, perdeu. Então, Joaquim perdeu a qualidade segurado. Então, para se aposentar, Joaquim, por tempo de contribuição até a reforma, ou seja, estamos falando de direito adquirido, tudo que é até a reforma é direito adquirido, Joaquim deverá contribuir com metade da carência exigida para tal benefício. Joaquim deverá contribuir com metade da carência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso. Errado. 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 Desde essa lei aqui, lei 10.666. Moisés, pode vir na prova? Ora, se pode. Você vê isso aqui direto nos benefícios previdenciários quando você analisa. Desde a lei 10.666, e você vai anotar no seu material, não há que se falar, ou seja, não há que considerar, não há que se levar em conta, não há que se falar em perda da qualidade. Perdão houve, mas não há que se falar, não há que se considerar para aposentadorias. Não são todas. Para aposentadorias. Então, desde 2003, se houve perda de qualidade segurado, e no caso houve, ele parou 5 anos, eu não vou falar disso. Eu não vou considerar isso para aposentadoria por tempo de contribuição. Eu não vou considerar isso para aposentadoria por idade. Eu não vou considerar isso para aposentadoria especial. Aposentadoria por incapacidade permanente, antiga invalidez, eu considero. Vou explicar para vocês. Moisés, pode cair isso na prova? Não existe mais. A aposentadoria pode, pessoal. A prova pode cobrar de você direito adquirido, porque no edital cita emenda constitucional número 103. E emenda constitucional número 103, que é a da reforma, no artigo 3º, ela fala do direito adquirido. Toda vez que você for analisar uma questão que envolve benefício e prazo, você vai fazer a seguinte análise. Olha bem para mim.
A primeira pergunta que você faz, quando a questão da sua prova trouxer prazo para você, fulano fez tal idade em 2018, 2010, 2020, se trouxer prazo, você vai fazer o seguinte, olha aqui para mim. Primeira análise que você faz é uma pergunta que você vai fazer. Esta pessoa que está me apresentando a questão, ela tinha direito adquirido até 13/11/2019? É a pergunta que você vai fazer em primeiro lugar. Esta pessoa que o caso está me apresentando na questão, ela tinha direito adquirido até 13/11/2019? Se sim, direito adquirido você marca. Se não, você faz a segunda pergunta. Essa pessoa da questão, ela se enquadra em algumas das regras de transição que a emenda constitucional trouxe? Se sim, você considera que se enquadra. É essa a análise que você faz. Primeiro analisa direito adquirido, depois analisa a regra de transição. Mas perda da qualidade segurado, anota aí no seu caderno. A perda da qualidade segurado, ela vai ter relevância apenas para estes benefícios aqui, ó. A perda da qualidade segurado vai ter relevância para estes benefícios: salário, maternidade, aposentadoria por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio reclusão. Auxílio reclusão. Vou repetir bem devagar. Em relação às aposentadorias, especial, tempo e idade, se a pessoa ficar 1 milhão de anos sem contribuir, aquela contribuição que ele já fez gruda nele e não some jamais. Aquilo que ele contribuiu está grudado nele, ele não precisa cumprir metade da carência para aposentar, ele não precisa voltar a pagar, é só cumprir a idade, o tempo, os requisitos necessários. Repetindo, desde 2003, Lei 10.666, para aposentadoria, idade, tempo de contribuição especial, não há que se falar em perda, ou seja, a perda de qualidade segurada ela não é relevante. Ele pode... Eu dava sempre esse exemplo antes da reforma. Você está com 50, você está com 60 anos de idade, é um urbano. Urbano aposentava, qual a idade do urbano para aposentar na antiga aposentadoria por idade? 65. Você está com 60 anos, você já trabalhou 20 anos, ou seja, você já tem a carência, que é 15 anos, 180 contribuições. Você pode, ao chegar nos seus 60 anos, já que você tem mais de 15 anos, ir para a praia e ficar tomando água de coco. O dia que der 65 anos, você liga no 135 ou acessa o aplicativo Meu INSS e pede a sua aposentadoria, mesmo tendo ficado sem fazer nada durante 5 anos. O INSS tem que te aposentar. Por quê? Porque não há que se falar em perda de qualidade segurada para aposentadoria por idade. Agora, para os benefícios que eu coloquei aqui no lado esquerdo: salário maternidade, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio reclusão. Se você perdeu a qualidade segurada em relação a esses benefícios, colocar aqui. Se você perdeu a qualidade segurado para esses benefícios, salário maternidade, aposentadoria por incapacidade temporária, aliás, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio reclusão. Se você é uma pessoa que quer um desses benefícios, mas você parou de contribuir, meu amigo, para você poder trazer de volta, as contribuições do passado, elas não grudam em você. Para você poder trazer de volta as contribuições do passado, suponhamos que você trabalhou 5 anos, parou aí um tempão, se você volta a contribuir e quer aí um desses benefícios, para você poder trazer de volta essas contribuições do passado e contar para a carência, você vai ter que contribuir com metade. Metade. É o artigo 27A da Lei 8.213. Artigo 27A da Lei 8.213. Havendo perda da qualidade segurado, para ter direito a esses benefícios que eu estou citando aqui, salário maternidade, aposentadoria por incapacidade temporária, claro, quando ela exige carência,
Aposentadoria por incapacidade permanente, claro, quando ela exige carência, porque tem situações que exige, que não exige. Auxílio reclusão, que passou a exigir carência, você vai ter que, nessa sua volta para a Previdência, você vai ter que contribuir com metade da carência desses benefícios. Nos casos que o salário maternidade tem carência, qual é a carência? 10 contribuições mensais. Salário maternidade, você olha a categoria do segurado. Tem segurado que não precisa de carência, tem segurado que precisa. Quem é que precisa de carência para o salário maternidade? É o contribuinte individual, facultativo e o segurado especial em mês de atividade. Qual é a carência para o auxílio por incapacidade temporária? Quando precisa de carência, porque tem casos que não precisa, são 12 contribuições mensais. Qual é a carência para a aposentadoria por incapacidade permanente? Quando precisa de carência, 12 contribuições mensais. Qual é a carência para o auxílio reclusão? Auxílio reclusão desde 2019 passou a precisar de carência, 24 contribuições mensais. Então, estes benefícios, eles podem exigir carência. Esses benefícios, eles podem exigir carência. Então, salário maternidade para o contribuinte individual e facultativo exige 10. Auxílio por incapacidade temporária, 12, quando ele precisa. Aposentadoria por incapacidade permanente, 12. E auxílio reclusão, 24. Portanto, se você quer um desses benefícios e você perdeu a qualidade de segurado, você vai ter que voltar e pagar metadinha para poder ter direito a resgatar essas contribuições do passado e ter direito ao benefício. Essa regra da metadinha não é reaquisição da qualidade de segurado. Reaquisição da qualidade de segurado você readquire pagando uma só contribuição. Essa regra da metadinha é para você poder computar a sua carência e completar o seu requisito para o benefício. Isso daqui não precisa para aposentadoria por idade, tempo de contribuição especial, porque nessas aposentadorias não há que se falar em perda da qualidade de segurado. Se você não entendeu o que estou falando, volta o vídeo. Se você não entendeu, voltando 3 vezes, você não vai entender nunca mais, porque não existe uma forma de explicar isso de uma forma mais clara, e isso é complexo do que eu estou explicando aqui para você, tá? Então, se você ainda não vem com a gente, professor Moisés Moreira, prof. Moisés Moreira no Instagram, faça isso agora que o seu universo de direito previdenciário ele vai abrir para você. Questão de número 7. Questão de número 7. Vamos lá, estou fazendo revisão, gente. Eu preparei essas questões aqui para vocês, é para revisar toda a matéria. Essa aula é para você assistir ela várias vezes até a prova do dia 27. É revisão. Isso aqui é revisão. Resolvendo questão e fazendo revisão. Não é só dizer se é certo ou está errado, não. Estou fazendo revisão para você para a prova. Questão 7. Aposentadoria especial será concedida ao segurado especial que comprovadamente tem exercido atividade rural durante o período correspondente à carência do benefício. Olha só que interessante. A aposentadoria especial será devida ao segurado especial que comprovar atividade rural. Vocês sabem que o benefício de aposentadoria por idade rural, ele não foi alterado pela reforma. A aposentadoria por idade rural, ele não foi alterado pela reforma. A aposentadoria por idade rural continua sendo de 60 anos para os homens e continua sendo de 55 anos para as mulheres, exigindo tão somente, se nós estamos falando do segurado especial, 180 contribuições, não, 180 meses de atividade rural, 15 anos de atividade rural. Essa é a aposentadoria do rural. Eu sempre falo para vocês, rural nós temos um guarda-chuva. Temos vários tipos de rural. Empregado rural, contribuinte individual rural, mas a figura que a gente mais trabalha é a do segurado especial. E para o segurado especial, apesar de ser um segurado obrigatório, ele contribui sobre o resultado da comercialização da produção rural. O segurado especial ele é obrigatório, mas ele só contribui se ele comercializar. Se ele não comercializar, ele não precisa contribuir. Basta que o segurado especial comprove 15 anos de atividade rural. Portanto, o segurado especial ele tem direito o quê? A aposentadoria especial, não é, pessoal? Não é esse o raciocínio? Não! Essa questão está errada. Pegadinha
bem aqui, sem vergonha. A aposentadoria especial não é aquela devida ao segurado especial. A aposentadoria especial é devida para quem trabalha em condições prejudiciais à saúde, exposta a agentes físicos, químicos, biológicos que agridem a saúde. Também é considerado uma aposentadoria especial aquela aposentadoria da pessoa com deficiência que está lá na Lei Complementar 142 de 2013, e a Lei Complementar 142 de 2013 ela foi citada no edital. Vai cair questão sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, que também não foi mudada para a reforma. Não confunda. A aposentadoria do segurado especial é a aposentadoria por idade rural. A aposentadoria especial é outra coisa. A questão está errada, a questão de número 7, tá? Só lembrando, já que a gente está fazendo uma revisão, a aposentadoria especial ela foi mudada pela reforma. A aposentadoria especial que antes só exigia que você trabalhasse durante 15, a especial por agentes agressivos, 15, 20 ou 25 anos, exposto a agentes nocivos na saúde, não precisava de idade mínima. Com a reforma, essa aposentadoria passou a exigir idade mínima, tá? A aposentadoria especial com a reforma da Previdência, ela passa a exigir idade mínima, tá bom? Idade mínima de 55 anos para o tempo de 15 anos especiais, idade mínima de 58 anos para o tempo de 20 anos de especial, idade mínima de 60 anos para 25 anos de especial. A questão está errada. Próxima questão. Essas duas questões que vêm agora, a gente vai fechar a nossa aula, que elas vão tratar de um tema que eu preciso aprofundar com vocês. Eu preciso aprofundar esse tema porque eu não dei aula sobre isso para vocês. Questão de número 8. A empresa ou empregador doméstico... Moisés, professor Moisés, vai cair acidente de trabalho na prova? Vai. Vai. A empresa ou empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social. Como é que chama o instrumento para comunicação de acidente de trabalho? É a CAT. Comunicação de acidente de trabalho. No caso do doméstico, por exemplo, você faz no próprio E-Social. No próprio E-Social. Pessoal, vocês querem mais aula de direito previdenciário? Respondem no chat. Respondem no chat. Vocês querem mais aula? Se vocês quiserem, eu volto com mais aula. Comunicação de acidente de trabalho. Tá gostando? Quer mais aula? Fala sim aí no chat. Sim! Comunicação de acidente de trabalho. A empresa e o empregador deverão comunicar até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Se houver morte, é isso aqui que o CESP gosta de cobrar. Se houver morte, ou seja, foi um acidente que resultou morte, a comunicação deve ser o quê? Imediata. A autoridade competente, sob pena de multa, variável entre o limite mínimo e o limite máximo de salário de contribuição, sucessivamente aumentada em caso de reincidência, aplicada e cobrada no âmbito da Previdência. Gente, essa questão, ela engloba a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, e ela está corretíssima. Se tem um acidente de trabalho, é obrigação que se faça a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. E o concurso gosta de cobrar para você esses prazos, dia útil na maioria dos casos ou imediatamente em caso de morte. Próxima questão. Questão de número 9. Questão de número 9, vamos lá. Justino, funcionário da empresa Econômica S.A., se eu tivesse uma empresa seria esse o nome, Econômica S.A., muito lindo, decidiu sabotar, aí Justino, que é isso? Justino decidiu sabotar o maquinário da linha de produção. Justino decidiu sabotar o maquinário por estar descontente com o salário que recebia. Imagina isso, toda pessoa que estiver descontente com o salário, resolver sabotar, dar um tiro, explodir alguma coisa. Como consequência de seu ato, uma explosão causou sérias lesões em vários colegas. Nesse caso, os empregados atingidos
foram vítimas de uma situação equiparada a acidente de trabalho, as pessoas que foram atingidas, elas foram vítimas de uma situação equiparada a acidente de trabalho? Por que a gente fala tanto em acidente de trabalho? Por que a gente traz tanto esse assunto para o direito previdenciário? Tá correto, tá, gente? O assunto do acidente de trabalho, ele é muito relevante para o tema dos benefícios acidentários. O assunto de acidente de trabalho, ele é muito relevante para a fixação do que a gente chama de fator acidentário de prevenção, o FAP. De acordo com a média de acidente de trabalho que tem em determinadas empresas, você calcula o FAP, fator acidentário de prevenção. O FAP, ele pode dobrar ou diminuir pela metade aquele seguro que a gente estuda, que as empresas pagam, que o empregador doméstico, segurado especial, que é o SAT, seguro de acidente de trabalho, que alguns chamam de GIL-RAT, mas o nome consagrado é o SAT. O SAT, ele é devido no percentual de 1%, 2%, isso em relação às empresas, tá? O SAT, por exemplo, do empregador doméstico é 0,8%. O SAT do segurado especial, 0,1%. Das empresas é 1%, 2% e 3%. Quando você tem muito acidente em determinada empresa, esse FAP, ele é obtido, esse fator acidentário de prevenção, e ele pode dobrar o SAT. Imagina que uma empresa paga aqui um SAT de 3%, porque o risco de ter acidente de trabalho é muito grande. Se eu duplicar isso, fica muito caro para a empresa. Agora, se o meu FAP, fator acidentário de prevenção, ele é baixinho, eu posso diminuí-lo pela metade. Aí isso aqui que é 1 vira meio, 2 vira 1, 3 vira 1,5. Então, o fator acidentário de prevenção ele leva em conta os acidentes de trabalho que ocorrem. E esse índice que é obtido no FAP é calculado com o número de benefícios por acidente de trabalho concedido, é calculado com o número de mortes por acidente de trabalho. Acidente de trabalho é relevante também, além para a fixação desse índice, que é o FAP, para a gente fazer uma diferenciação entre benefícios acidentários e benefícios não acidentários. É muito relevante essa diferenciação. Os benefícios acidentários, pessoal, eles vão decorrer de acidente de trabalho, equiparados, ação regressiva pode ainda dar ensejo a uma ação de regresso, muito bem colocado. Os benefícios acidentários são aqueles que decorrem do acidente de trabalho, são aqueles que decorrem de moléstia profissional do trabalho, LER, DORT, são de situações equiparadas ao acidente de trabalho. Então, a categorização de um benefício acidentário vai gerar várias repercussões. Por exemplo, aquela pessoa que goza de um benefício acidentário, porque foi de um acidente de trabalho, quando ela volta a trabalhar, ela tem uma estabilidade, quando ela volta a trabalhar, se for um benefício acidentário, ela tem uma estabilidade de 12 meses do trabalho. Se é um benefício acidentário que ela está recebendo, decorrente de acidente de trabalho, decorrente de doenças equiparadas, ela tem direito ao depósito do FGTS. Agora, se ela está recebendo um benefício não acidentário, um benefício que é do tipo comum, previdenciário, ela não tem direito a essa estabilidade de 12 meses. Ela não tem direito ao depósito do FGTS. Portanto, a classificação em benefício acidentário ou não é de suma importância para o nosso estudo, tá? E aqui, para a gente finalizar realmente, muitas horas de aula, 1h20, mais 5 minutos, só para eu passar para vocês aqui, porque eu tenho que fazer isso. Não sei se está muito pequeno, dá para vocês verem. Se tiver, eu volto a partir da próxima aula. Acho que está um pouquinho pequeno. Eu vou combinar o seguinte, ó, nós estamos com
Ô, Jéssica, por favor, aqui na tela, só para eu combinar com eles, já já a gente volta para o slide para dar aqueles avisos finais, que são de relevância, porque 1h20 de aula, estamos chegando a 11 horas. Vamos parar por aqui, porque realmente, pessoal, a Jéssica, o pessoal do Nova Concursos, eu não preciso nem dizer, sou suspeito, né? São maravilhosos, a gente tem uma parceria fantástica, e ela me convidou para essa aula de questões. Eu não viria jamais dar uma aula de questão para você e falar assim, certo, errado, e dizer por quê. A aula de questão comigo é revisão. Sua prova é dia 27, toda revisão que você fizer agora é importante. Então, essa primeira parte da nossa revisão, nós vimos 9 aulas fazendo uma revisão sobre seguridade, segurados obrigatórios, sobre benefícios previdenciários. Beleza. Não terminei ainda, cuidado, tem que falar com vocês. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Fiquem ainda na sala, não saiam não, presta atenção. Ainda tem uma informação importante aqui. Para poder fechar isso, eu tenho mais questões para resolver, para a gente poder tratar a partir dessa liga, benefícios acidentários, porque eu não dei acidente de trabalho para vocês, eu preciso dar acidente de trabalho. Acidente de trabalho é um tema que vai cair na prova. Você, como técnico de seguro social, acidente do trabalho é um dos temas que você vai estar mais atuando, porque o maior número de benefícios concedidos pela Previdência Social é auxílio por incapacidade temporária e tem a ver com os acidentes do trabalho. E também nós temos aí outros benefícios. Volta para a tela, por favor, do slide, Jéssica, para eu reforçar com eles. Você, além dessas revisões, essas aulas gratuitas que nós estamos disponibilizando para vocês, você tem algo específico que o próprio Nova Concursos lançou para a reta final, tá? E aqui essa parceria a gente é muito aberto. Eu confio, tá? Eu assino embaixo aqui do que foi feito aqui pelo Nova Concursos. Não se esqueça também de me procurar no Instagram, @prof.moisés_moreira. Você encontra material também gratuito, mas aqui do Nova Concursos, algo totalmente voltado para essa reta final, tá? Então, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Plano de estudo do especialista. Você vai ter acesso a um plano nessa reta final, que é voltada para a sua aprovação do dia 27 de novembro. Você vai ter acesso um plano de estudo prevendo 3 horas diárias para você fazer as revisões, um simulado, e saiba o que estudar por dia, um acompanhamento personalizado. Segundo ponto, otimizado para a reta final. Pessoal, agora é hora de reta final. Agora é hora de revisar. Se você tem dificuldade, é hora de você pegar um material enxuto e estudar, e seja o que Deus quiser. Tutoria especializada, um time de especialista que vai tirar qualquer dúvida que você tiver. Pessoal do Nova Concursos, inclusive, me passa as perguntas no WhatsApp, eu sempre estou respondendo, estou ajudando. Tem alguma dúvida também? Pode aí no Instagram me passar direct, tá? Passa direct com dúvida sua, @prof.moisés_moreira, que eu respondo. Mas aqui no Reta Final você tem isso especializado para você. Tem bônus, você vai ter a minha aula de imersão, que eu trato das regras de transição, é algo muito difícil, muito difícil. Regra de transição. Nessa imersão de direito previdenciário, você tem essa aula, tá? De imersão de regra de transição. E o que você vai levar? Curso intensivo, teoria mais questões, plano de estudo especialista com simulado, menos de 3 horas por dia, uma tutoria especializada e aqueles bônus que a gente viu, beleza? Com essas aulas minhas aí também. Preço é 197, mas você que está aqui 11 horas da noite, você tem um ganho especial, né, Jéssica? Quem fica aqui nesse horário se esforça, você vai ter aqui acesso aqui a 147, tá? Que é a galera que está ficando até o final aí, tem acesso a isso, é garantia do Nova Concursos aí. Então, resumindo, sua oportunidade, curso reta final, seria 197, ter esse bônus com a imersão, aprendendo regra de transição, desconto exclusivo para quem chegou até aqui, 147. Garantia total, tempo limitado. A última questão foi certa. Explosão no ambiente de trabalho é acidente de trabalho equiparado. Explodiu, considera acidente de trabalho. Joga aqui na tela, por favor, Jéssica, para eu despedir aqui, que o condomínio já está querendo me interditar. Pessoal, se há energia em minha vida, é uma energia para que eu possa proporcionar algo de bom em nome daquilo para o qual Deus me deu o dom necessário, que é o dom do ensino, o dom do aprendizado. Antes de ser professor, eu sou aluno, eu sou aprendiz, eu continuo a estudar. E se tem uma coisa que eu tenho visto na vida, é que desistir
já deixou de ser opção para a gente há muito tempo. Desistir não é opção. Desistir não é opção. Você que está até aqui e tem acompanhado, olha bem no meu olho. E se eu posso te ajudar de alguma forma, conte comigo. Reveja essa aula, me procura no Instagram, esteja com a gente. Desistir não é uma opção. Só tem fracasso quem desiste. Quem continua, consegue. O concurso está chegando, a prova é dia 27, são 1.000 vagas que podem ser transformadas em 3.000 vagas. Tudo pode acontecer. Não desista. Não desista do seu sonho. E lembre-se, em tempos difíceis, em tempos de desamor, vamos plantar sempre o amor, a generosidade, o estudo e a sabedoria. Um abraço, um beijo no seu coração. Dar aula é o que me faz feliz. Só tenho a agradecer. Até o nosso próximo encontro. Valeu!